Boa noite, amigos. No ar mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV e, obviamente, tudo é clássico Grenal. Projeção hoje até às 20 horas mais 30 minutos, quando encerra o programa, será repercutindo a preparação, o que o Inter fez ou deixou de fazer ontem, se agrada os colorados as modificações que fez o Zé Ricardo. Eu até brincava, professor Enio Kaufmann, grande Jair o Príncipe, já e Lucas Bolzan, que já estão aqui conosco. Daqui a pouco o REC também vai estar aqui no debate com a gente. Então vamos aproveitar agora. Vamos falar agora, né, professor? Eu brincava na segunda-feira, teve um colorado que exaltou na segunda-feira. Nossa, que maravilha! O Inter é um outro time, tem uma nova postura. Eu falei, não, só um pouquinho, vamos esperar o Grenal. Antes do Grenal não dá pra dizer que essa é a postura do Inter. E ontem muitos dizem que foi um ensaio geral, que por isso colocou o Patrick no time, apesar de que eu fiquei com a impressão na coletiva do Zé Ricardo que a revolução que foi tão elogiada do time, com os 3 meias mais avançados, mais próximos do Guerreiro, só aconteceu porque o Patrick estava lesionado, estava com um terceiro cartão amarelo. Porque ele deu a entender que se estivesse à disposição, o Patrick jogava lá na Bahia também, professor. Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, né, antes de responder a tua pergunta, mas alegria de estar no programa com quem já me fez berrar que nem um louco na arquibancada, comemorando. Né? O Jair. O senhor xingava muito ele na arquibancada, querendo que ele corresse, né, professor? Pois é, mas aí quando eu estava xingando, ele ia lá e fazia um gol sem correr. O que eu ia fazer? Na verdade, o Jair foi um dos grandes jogadores da equipe do Internacional, que durante a década de 70 e início de 80 assombrou o país, né? E era uma fábrica de jogadores que vinham dos juniores e o Jair sempre foi um jogador diferenciado, estou dizendo, na frente dele. Inclusive vou contar um episódio, chegou o REC agora, quando eu ia começar a mentir... O Jair já quer cobrar a caixinha do REC, já fez sinal ali e tudo mais. Né? Mas teve um momento em que havia no Rio de Janeiro a chamada Escola de Educação Física do Exército, de onde saíram, né? Saiu o Parreira, saiu o Admildo Chirol, enfim. E aí levaram o grupo do Internacional todo em janeiro, logo que voltaram de férias. Boa noite. Boa noite. Satisfação estar aqui, já entrei dando. Mas era uma maneira de mostrar ao mundo que o jogador de futebol não só era jogador de futebol, que ele teria que ser um atleta. E aí, quando aquela grande equipe foi lá, todos foram testados e o resultado foi que de todos os jogadores, o mais completo fisicamente, mais apto para cabecear, correr, chutar e tal, não era o Falcão, não era o Carpegiani, eu estou falando de dois extra classe, mas o mais completo fisicamente era o Jair. Verdade? É verdade. Nesse lance aí do Rio de Janeiro, foram os americanos que fizeram esse evento. Foi o Atlético Mineiro, o Flamengo, Inter, tinha outro time que eu não estou me lembrando. Eram 4. E o Inter, né? Atlético, Flamengo, Inter e mais um. Que não é importante porque o Jair não se lembra, acabou. Pronto. E aí, cara, teve voleibol, basquetebol, atletismo, salto em altura, salto em distância. Os jogadores que faziam isso aí? Jogadores, todos. Foram todos testados. E aí era um contra o outro, né? Uma equipe contra o outro. E aí foi o seguinte, aonde que eu me dei bem mesmo foi nos 400 metros. Porque fazia 400 metros vezes 4, né? E o penúltimo era o escurinho, parecido escurinho. E ele não era muito rápido, né? Ele era um cara grandão para correr. E a equipe do Flamengo conseguiu dar uma distância quase de meio campo, mais ou menos. Eu era o último. Mas Gilberto Tins sabia o meu potencial. Ele falou,
só fez assim para mim. E o Adílio era o último do Flamengo, eu estava atrás do Adílio quase metade de um campo. E eu tinha que chegar no Adílio para depois se soltar. Aí quando chegou na curva para ir para os 100 metros finais, aí eu tinha... Pode ir. Deixei o Adílio lá atrás e nós ganhamos essa competição. E aí foi aí que foi nomeado o melhor jogador do Brasil fisicamente. Que maravilha. A gente vai contar... Aí o Corinthians. O Corinthians era o quarto Exato, time. é o quarto. A gente vai contar mais histórias, falar de histórias de Grenal, projetar o clássico do final de semana depois do intervalo. Já voltamos. Boa noite, amigos, mas já está rolando a bola aqui, o Jair já contou histórias da sua aborrecência. Eu que contei a história. Não, ele completou. Eu só sabia a manchete. Que coisa, sério, o cara já chega, já não... O só sabia a manchete, ele deu todos os detalhes. Não, mas ele sabia a história também. O Maurício me contraria e agora tu me põe para baixo. Eu já vi. A gente combinou já. É uma amizade. É jogada ensaiada do Inter. Hoje eles vão estar no bar. Olha aqui, ó. Já vamos começando aí, então. Grêmio Internacional projetando a escalação, já que temos Grenal no próximo domingo. Fala da escalação de ontem, então. Né? Podemos começar pela de ontem. Tá, o que estava errado ontem? Estava errado um treinador se submetendo mais uma vez. O Jair deve ter visto isso trocentas vezes, se submetendo ao grupo. Então, mas o Patrick era titular, não sei o que. O Patrick não é mau jogador. Ele está mal. Não, ele também não está mal, na minha opinião. Ele apenas tem a característica de ser um jogador, primeiro, que não é veloz, e segundo, que carrega a bola. Ele joga conduzindo a bola. Ele é lento e não faz a bola correr. E em algum momento do jogo ele correu atrás do Madison. E aí ele é colocado como ponta esquerda. Ponta esquerda. Jair, tu vai jogar de zagueiro. Não, mas ali joga em qualquer uma. Não joga. Não, Jair dá um jeito. Não, Jair joga de zagueiro, vai fazer bobagem. Mas isso aí é treinamento. Justamente. Então, se o cara não treinou, porque o treinador chegou faz uma semana, jogou lá contra o Bahia, foi bem o time, não inventa moda. Mas eu digo treinamento não fisicamente, sim na hora do passe. Sim, né? mas na hora que ele vai dar uma, duas, três, não, ele dá uma só, pá, e corre. Sim, mas não é o jeito dele. Lógico, não é o jeito dele. Aí bota um rapaz de ponta esquerda, ele provavelmente já entrou contrariado. Mas onde é que ele poderia jogar se não fosse ali pelo lado esquerdo? Do lado do treinador. Bom. Ali no banco. Tá. Não, aí sim. Mas, professor... É que o senhor primeiro elogiou ele, achei que o senhor queria ele no time. Se não for ali, não tem lugar para ele. Eu quis dizer que ele não é um mau jogador. Aquilo de ontem fizeram com que ele fosse muito mal. Diferente do Zeca. O Zeca está na sua posição e está jogando muito mal. Sabe? Eu teria colocado o Bruno improvisado no segundo tempo. Porque o primeiro tempo foi um horror. Meu divino. Mas é que o treinador do Inter atual, ele pegou uma batata quente, né, cara? Sim. Porque não tem varinha mágica. O cara que treina uma equipe, chega em qualquer grupo, ele, no mínimo, 2 a 3 meses para poder passar alguma coisa pro grupo. Ótimo. Em termos táticos. As ideias dele. Lógico, perfeito. as ideias dele. Mas enquanto que ele... Mas então tu chegou, mas tu chegaste. Aí o teu time jogou uma partida e foi muito bem. Lógico. Já, o mínimo, bom, tu não conhece o grupo, não sei o quê. Repete. Repete. Mas aí... Mas o D'Alessandro? Mas o D'Alessandro é a mesma posição do rapaz que saiu. O Neilton jogou para que todo mundo entenda. O Internacional adotou o sistema do Grêmio. O Internacional adotou o sistema do Grêmio, 2-3-1. Então, o Neilton, eu não estou comparando qualidade, eu estou só dizendo a posição. O Neilton jogou, e ontem jogou o D'Alessandro, na posição que era do Luan, no time do Grêmio. Naquela linha de 3,
atrás do centroavante. Tá, mas e então ele não tentou espelhar o que o Grêmio fazia até no passado com o Patrick, entre aspas, fazendo a que era a função do Ramiro? Só com uma diferença. Só com uma diferença. Se o Jair tem 1,70 m, eu não posso botar o Jair numa posição que ele vai ter que fazer gol de cabeça. Se o Patrick é um jogador lento, ele não pode fazer a função do Ramiro. Não, mas a ideia foi essa. Né? Mas é uma ideia errada. Mas é uma ideia errada. D'Alessandro, tu vai jogar de zagueiro. Não vai. É que o Luan penetra. Não, eu quis dizer na mesma posição, no sentido de que ele é o... Do espaço do campo. Do espaço do campo. Claro que ele é um jogador completamente diferente, mas o Internacional está jogando com, sei lá, Maicon e Matheus Henrique, Edenilson e Lindoso. Aí tu tem Alisson, Jean-Pierre e Everton. Pelo amor de Deus, não estou comparando. Mas tu tem Parede, ou Nico, ou Potker, D'Alessandro e o Wellington Silva, ou Nico, ou Potker, ou Parede. Ou... Sabe qual é o grande perigo que está correndo o Internacional? De jogar um caminhão de dinheiro no lixo. Por quê? Agora começa o oba-oba. O Cudê já foi contratado e já entregou uma lista para o Melo. São os prediletos dele. Até aí, o treinador... Cudê. O argentino. Do Racing. Está fechado? Está fechado. Isso é informação. Isso é informação. Ele vai chegar aí no fim de dezembro e tal, depois do Natal, e já vai pegar no início da temporada. E já entregou uma lista de reforços para o Roberto Melo. Porém, os jogadores que têm contrato de 2, 3 anos custam uma Babilônia. Então, um jogador ruim acaba jogando, ficando em casa, mas tem que aturar. Tem que aturar. É melhor pagar mensalmente, tu tem que pagar tudo junto. Porque tem que pagar. Faz um acordo, Empresta e paga metade. Mas emprestar e o cara vai ficando... Tu vai pagar por mês? Bom, mas então o processo é o mesmo. Sim. É paulatino. Não, ele mas fica ali, não joga, mas já sabendo que não vai entrar. Mas é diferente. Que se ficar aqui, vai treinar, até porque é obrigação do clube, o clube não... Mas até desovar é abril. É muita gente. É muito difícil de desovar um jogador que o clube já sabe que está à disposição. Os outros clubes, até para fazer o próprio empréstimo, já botam, inclusive, barreiras com questão salarial. Então não é tão simples. Quando sabe que o jogador está indesejado, o outro clube que tem esse desejo já se utiliza disso. Ainda mais se o salário é alto. Exatamente, que é o caso do Inter. O Inter ajuda a desovar o time dos outros. O Natanael veio aí, agora que já está em lista de dispensa. O Bruno Silva nem desembarcou, já está em lista de dispensa. Mas esse tem um contrato curto, né, Bruno? Não é lista de dispensa, já estão dizendo que ele está fora dos planos. Estão dizendo tanta coisa. Nós estávamos comentando antes de tu chegar, de um colega teu que estava dizendo que quem ganhar o Grenal vai levar vantagem sobre o outro. E quem perder vai ficar em desvantagem. Nossa Senhora. Como é que ele conseguiu, professor? Ele deve ter ficado pensando. Não é o mesmo que diz que o único no Brasil para parar o Flamengo é o Vasco. Não é. Pois eu escutei muito. Tem cada coisa que os ouvidos estão acompanhando. Nesse Grenal, que o Grêmio é o favorito. Eu não acho, hein? Eu acho. Eu não acho. Vou dizer por quê. Mas o Grêmio não é melhor? Nem sempre o melhor ganha. Em Grenal? Mas o favorito não é o melhor? O melhor não é corriqueiramente favorito? É favorito aqui fora. Lá dentro fica tudo igual, velho. E tem mais. Se fosse Internacional e Atlético Mineiro, um melhor e um pior, eu concordo que o melhor é favorito. Grenal? Grenal? Vem cá, desde quando? A parte emocional, que eu estava esperando isso, tanto de Grêmio e Inter, a parte emocional, porque quando você perde um título ou uma classificação tipo Libertadores ou o Campeonato da Copa Brasil, os dois, o emocional vai lá embaixo, né? E eu fiquei surpreso, tanto o Grêmio como o Inter, eles se superaram. Os dois. O Inter foi dormir ontem criticado. Não, tudo bem, mas o cara que vai no fundo do poço depois para te sair, demora o emocional.
E eu achei que trabalharam muito bem. Ambas as equipes mostraram que estavam aptos a ir direto à classificação da Libertadores. Por que nós temos que torcer para os dois classificarem? Porque nós estamos contra o país todo, eu creio. Porque o que eu vejo? Eles querem classificar o Flamengo, que já está, o Palmeiras, o São Paulo, o Corinthians. Grêmio e Inter ganham muito a Libertadores, estão muito conhecidos aí fora. Mas, se tu notar bem, é isso aí. Eu acho que tem mais um argumento técnico. Neste ano, o Grêmio não fez nada melhor que o Internacional. Neste ano, não estou nem dizendo que potencialmente os jogadores do Grêmio não sejam melhores. Mas neste 2019, o Internacional foi muito melhor que o Grêmio na fase de grupos da Libertadores. Estamos de acordo? Você já não concordou com o senhor. Na fase de grupos? Está representando a família inteira. Não, mas na fase de grupos, para um pouquinho. Não, mas isso não é opinião. O grupo do Inter era bem difícil. Não, isso não é opinião. O Internacional foi o primeiro a se classificar. O Grêmio, nas 3 primeiras partidas, perdeu 2. Só tinha um jornalista que dizia que o Grêmio ia classificar. Não, mas o Internacional não. Das iniciais dele, Luiz Carlos Reis. Pois é, então. Então, tu está dizendo com isso que o Grêmio foi bem. Estou concordando com o senhor. Então, o Grêmio foi pior que o Inter na fase de grupos. Os dois foram eliminados pelo mesmo time. Quando o Internacional encontrou o Flamengo, o Internacional estava invicto na Libertadores até encontrar o Flamengo. Invicto, perdeu, foi eliminado pelo Flamengo. Que foram aquém do que vinham apresentando, né? 2-0 lá. O Grêmio encontrou, o Grêmio que já não estava invicto, encontrou o Flamengo e foi o que a gente sabe. Então, em termos de Libertadores, igual. Copa do Brasil, o Grêmio encontrou o Atlético, foi eliminado. O Internacional encontrou o Atlético, perdeu. Foi igual, exatamente igual. Os dois foram eliminados pelo mesmo time. No Gauchão, os dois chegaram para a decisão, empataram 2 vezes e nos pênaltis o Grêmio ganhou. E aí Paulo Vitor fez a diferença. Ele fez a diferença na Libertadores e no Gauchão. Então, por isso... Para cima e para baixo. Então, o que isso prova a superioridade do Grêmio? Até ontem... O Grêmio é melhor. Ganhou melhor, ganhou o título. Sendo. Ganhou algum título. Sim, ganhou o Gauchão. Ele mesmo falou aqui. Não, mas se for nos pênaltis, não faz diferença. O Grêmio tem um ano melhor que o do Inter. Peraí. Tem um ano melhor que o do Inter. Mas vocês não disseram que é cafezinho? Porque ganhou. Não, eu acho que se empataram, se equivaleram, mas dentro de uma razoabilidade, o Grêmio foi melhor. Tem um título que o Inter não teve. Não, mas o time do Grêmio hoje joga melhor que o do Inter, apesar de tudo. O título é o G4 desse ano. Exatamente, aí que tá. Eu ia concluir. Quem chegar na frente... É o que eu falei. Mas até esse momento... O Grêmio tá na frente. Não, o Grêmio ficou na frente ontem. O Grêmio tem o título gaúcho. Eu imagino que tu não esteve na Guete comemorando. Claro que não, mas ganhou a Recopa também do time pelo teu argumento, isso tem que ser contado. Mesmo que seja pouco, mas tem que ser contado. É uma pequena diferença. Exatamente. Se o Grêmio tivesse ganho, o Grêmio jogou 2 vezes com o Internacional no Campeonato Gaúcho, na decisão. Tivesse ganho uma de 2-0, a outra de 3-0. Olha como o Grêmio é superior. Quando se encontraram, passou o rodo. É isso? O senhor que é renatista. Sim. Dá para dizer, então, que o Renato está andando para trás? 2016, título expressivo, Copa do Brasil. 2017, título expressivo, Libertadores da América. 2018, Gauchão mais Recopa. 2019, só o Gauchão. E a Recopa Gaúcha. Sim, Recopa Gaúcha. Tá, mas... Esse eu não falei. O senhor mesmo disse que esse ano não conseguiu ser melhor nem do que o Inter. Mas existe algum gremista que acha que 2019 do Grêmio foi melhor que 2018, ou 17 ou 16? Se existe, eu não conheço. Eu não vi nenhum gremista que acha que esse ano o Grêmio... E se não ganhou, deu uma caidinha assim. O Grêmio comparado com o Eliminado... Claro que é normal. O Jair aproveitou a deixa. Mas é normal. Jair entrou na carona. Mas não é? Mas claro.
Lógico, Olha, para mim, decaiu também a linha de raciocínio do Renato. Ele jamais colocaria, de sã consciência, Rômulo e Michel um do lado do outro. E em 3 oportunidades seguidas. Mas aí. Não. E aí o Darlan tá ali sobrando. Mas aí eu defendo o Renato. Porque ele botou o que ele tinha de melhor na hora. O azar. Lembra quando o Internacional. O Darlan entrou. Lembra quando. Aliás, muito bem. o cartão amarelo do Michel foi o melhor em campo em Grêmio e Vasco. Só um pouquinho. Porque senão não ia botar o PP. O Darlan jogou. O Darlan jogou outras vezes e não foi nenhuma maravilha. O Darlan acabou de estar no time que perdeu o Grenal de aspirantes para os aspirantes do Internacional. Mas aí foi só um gol de diferença. A diferença entre os dois foi pequena, professor. Mas eu estou só dizendo que o Darlan não é a 8ª maravilha. O Arthur, naquela idade, também oscilava. Não, mas o Darlan jogou bem algumas partidas já do titular. Mas só uma coisinha. O Vasco não é parâmetro. Mas o Vasco vem bem. Vem bem. Eu acho que o Botafogo, tu pode até falar que não fez crime aqui, hein? Não, fez crime aqui, porque o Inter não foi em campo essa noite. Mas o Vasco, olhando friamente, é um time comum. Claro que é. Tanto é que o Grêmio meteu 3 lá. Mas bem comum. É que o Renato teve um azar. O técnico, o Vanderlei, estava lamentando a ausência do Rossi. Mas o Renato teve um azar. É bem fraquinho, uma coincidência que raramente acontece. De 3 jogadores de mesma tem que defender posição. O Renato, o senhor é renatista. De mesma posição, de mesma função. Os 3 se lesionaram. Os 3. O Renato... Mas eles não jogaram já contra o Flamengo? Mas não jogaram. Mas a perda O Tassiano estava, né? Ele disse que o Tassiano. Não, porque o terceiro estava na reserva. O terceiro que ele falou era o Tassiano. Sim, o terceiro era o Tassiano, que o Renato não botou pela pressão da imprensa. Essa é a verdade. A imprensa queria o Michel. A imprensa queria. E assim, rasgado, aberto. Título de jornal. Título de jornal, título de coluna. Isso. Editorial de programa. Isso aí é um fraudão eterno. Tem que fechar o time, tem que fechar. E a mesma... O Jair é um Felizardo, que jogava num time que defendia e atacava com a mesma qualidade. Mas até os 40 do primeiro tempo estava dando certo a estratégia do Renato, ele era um mito, né? A mesma imprensa que escalou o Paulo Miranda. A mesma imprensa que escalou o Paulo Miranda. Eu vi o jogo do Atlético na Liga. Eu colocaria o Léo Moura. Sim, mas a casa do Léo Moura, casa cheia, despedida do Maracanã, aniversário. Se perguntar para os 20 da comissão técnica, análise de desempenho e tudo mais do Grêmio, 19 votavam contra o Léo Moura naquele jogo. Por quê? Pelos dados que eles têm lá dentro do Grêmio. Mas o que mais joga é o Léo Moura. Ele está jogando 3 partidas em 8 dias. Vai jogar domingo de novo. A análise de desempenho e os votos da comissão técnica... O Paulo Miranda deve ter um baita de um retrospecto, que não jogou nunca. Não tem. Não tem nem números. Não foi só... É o deduzômetro. Todo mundo na comissão técnica votou por Paulo Miranda, não foi só o Renato. Eu dando uma... Voltando, eu vi o Atlético de Madrid jogando. Agora, na Liga. E eu vi o que ele botava Simeone. Os 4-5-1 para defender, o que todo mundo faz. Mas quando ele pegava, o Atlético pegava, saía, ficava o 3-4-3, cara. E no contra-ataque, o tempo todo. O que é a preparação física de lá dá certo e aqui não dá? Porque o que oscila os nossos jogadores, vão, daqui a pouquinho chega os 30 e já vai diminuindo, joga mais 15 e baixão. Sabe que eu não achava o Thiago Nunes muito superior ao Odair, até achava que era quase a mesma coisa, mas ele evoluiu. Mudou de opinião, né? Ele evoluiu. O Odair vai evoluir também, mas ele evoluiu. Não, tu viu, ontem deu para ver. Ontem todo o contra-ataque era organizadinho. Não é só contra-ataque. E não tinha uma rifada de bola, não tinha uma necessidade de bola longa, não vi um balão. Mas isso é treinamento e continuidade ao trabalho, cara. É excepcional. É continuidade do trabalho. Repetições, acreditar no que está fazendo, o grupo, o clube. Então tem que... Aí dá certo, cara. Filosofia de jogo. Filosofia de jogo, tático. O Internacional marcou muito mal ontem, né?
Ninguém tinha função no time do Inter. Eu olhava para o campo estarrecido. Ou ele já muito ruim o jogo. O Paulo Guerreiro virou meia, o Lindoso virou atacante, Ou já estavam pensando o no Edenilson Grenal. era lateral direito, o Patrick corria atrás do Madison. Olha, era um negócio Estavam assim. Ó. pensando no Grenal já? Pois é. Mas acho que até treinaram pro Essa Grenal. história Eu tô achando- Até a escalação. Porque Essa esse história- jogo não aqui é, foi não. uma preparação pro Grenal, que foi. Eu acho. Eu não Entendeu? E acho que acho rodaram no teste. Rodar no tem- teste. Mas ele vai ter que mudar o time, né? Agora, a grande incógnita pro Grenal é o time do Inter, né? Porque o time do Grêmio a gente sabe qual é que vai ser. Isso não é- tem dúvida nenhuma. Agora, Quem é que vai ser o centroavante? vai ser Tardelli e Luciano. Já me falaram que não. Não, vai ser Tardelli e Luciano. Acho que vai jogar o André. Vai jogar Alisson. Não, e o André tá concentrado. Pô. Não. Falaram que é o André. Uma concentração. Ele vai pro jogo, de uma vai. vez. Ele O vai, André ele já vai cumpriu suspensão. Ele vai pro banco, vai jogar Alisson, Tardelli, Everton e Luciano. E ele tá numa concentração que tu não faz ideia. Só imagina. Só uma pergunta, alguém imaginava que o André ia jogar contra o Flamengo? Sinceramente. Eu achava que não também. Ninguém, nem os Luiz Carlos Reck da vida. Claro que não. Mas e ele jogou E contra aí o você tem que Flamengo? concordar comigo quando o Renato tá viajando. Pois é, então. É que o André dá sorte em clássicos. Dá sorte pro Inter. Ele e o Borracha. É uma vez na vida. É uma vez na vida. É o Popéia, o Borracha, o Jorge Leandro. A É uma grande vez na vida. verdade é que Tia Joana. quem viu o jogo ontem viu claramente Viçosa. que tem Viçosa. um time mais treinado que o outro. Mais treinado. Treinado. Não sabe assim, não é o. É a ideia que tu Taticamente. vê, a mecânica de jogo do Atlético é muito. Cara, esse time do Atlético, Foi bom o Thiago Nunes conhecer esses Com jogadores, 4, 5 meninos. Com esse- E ter 2, 3 cascudos como o Nicão, o Thiago Heleno. O goleiro que já ele é foi quase campeão cascudo. O sem argentino. o Thiago Heleno. Lúcio. Ele Entra. foi campeão sem o Thiago Sim, Heleno. sim. Não, isso é importante, porque é um baita de um zagueiro, mostrou O ontem. zagueiro quase entregaram a Copa do Brasil Mostrou. pro Grêmio. E O que eles fizeram coisinha aqui em Porto Alegre. O Bambu. Só não esqueça, Ah. esse time foi campeão da Copa do Bambu Brasil, foi o melhor contra o Grêmio. eliminando o Flamengo, o Grêmio e o Internacional. Escapou de tomar 5 do Grêmio aqui. Pô, mas, E Não, tomou mas a tomou, saranda Rec. do Flamengo lá. Mas tomou. tomou? O quê? Tomou 5 aqui. Escapou. Pois é, escapou. Escapou por E foi qualidade campeão. também. Mas eu não acho que não tem nenhum craque no Atlético Paranaense. Eu acho que é o craque? o Rony é essa O Rony classe. tá muito bem. E Bruno Bruno Guimarães. Guimarães também é um jogador. Nos jogos contra o Inter, Léo Cittadini Léo Cittadini. jogou muito bem também nas finais. Ontem não jogou. Agora, o Bruno Guimarães é impressionante. Aí tu vê que tem jogador preguiçoso. Porque o Bruno Guimarães tu não precisa procurar onde ele está sempre. Ele está sempre na jogada. Ele ontem jogou até como stopper. É muito bom E jogador. o lateral esquerdo deles Quando também, que o eles Inter pagaram 10 atacou, ele milhões. tava É bom ali. jogador O também. Adriano. Não sei se vocês notaram alguma coisa do jogo do Bahia com o Atlético, que os nossos laterais apareceram muito mais contra o Bahia e aqui não se apresentaram tanto. Mas estavam muito mal ontem. Eu Falar em sei. laterais, deixa eu perguntar uma Heitor coisa para o tava Jair. lá. Jair, me ajuda a entender, porque eu sou meio burro. Eu reconheço as minhas limitações. Sim. Mas assim, se tu tem um ponta esquerda de pé esquerdo, ele vai para o lado Lógico. e dá o meio pro lateral apoiar. Sim. Então tu tem Entra em diagonal um ali. lateral que apoia em diagonal. Se tu tiver um ponta esquerda que é destro, ele vai driblar para o meio Lógico. e vai abrir espaço pelo lado para o É lateral. o beabá do futebol. Até aqui eu estou indo bem. Aí o que o Internacional faz? O Internacional coloca o Wellington Silva na ponta esquerda, que é destro, e o Nico Lopes, quando estava o Odair, e ontem se repetiu, e o Nico Lopes, que é canhoto, na ponta direita. Aí o Nico Lopes vem para o meio, porque é canhoto, e o Heitor passa pelo lado. Tá. E do outro lado, o desastre. Porque o Wellington Silva vai para o meio e o Zeca, que é destro, vai para o meio também. Resultado,
Não tem ninguém na ponta e os dois se amontoando. Isso é falta de orientação do técnico, desculpe. Porque se tem essa jogada, tanto do Hélio e do outro, do Nico Lopes, para que jogam invertido? Para trazer a bola para o meio e eles terem o ângulo para bater e o lateral poder passar. Lógico. Então, mas só que o Cobalcini botou o Zeca na esquerda e continuou botando o Wellington Silva. Agora, Jair, uma pergunta meio traíra para ti. Eu não gosto dessas coisas, mas de vez em quando eu tenho que fugir. É uma raridade. Eu tenho que fugir das minhas características. Te coça para fazer uma pergunta dessa? Mas eu vou responder legal. Tranquilo. Não, é uma pergunta que é traída, mas não é aquilo que tu está pensando que já respondeu 80 vezes. Essa aqui tu respondeu 70. Essa eu já sei. Essa aqui tu respondeu 75 vezes. Falcão ou Carpegiani? Características diferentes. Não, quem é melhor? Tecnicamente? Não, quem é melhor? O critério tu pode escolher. O professor acabou de dizer que tu era o jogador mais completo, testado e aferido. Até pelos Estados Unidos. É que o Paulo não era muito de infiltrar. Paulo era mais era Paulo são os dois. Hã? Paulo são os dois. Não. Paulo César Carpegiani. Só para brincar contigo. Carpegiani era mais técnico, fazia a bola rodar para os dois lados. E não tinha tanta infiltração de goleador, né, na época. O Falcão penetrava mais, né? Era mais fincado, jogava, vinha de trás, tocando e entrava. E o Carpegiani não entrava tanto. Mas nessa partida contra o Fluminense ele entrou e fez o gol. Porque eu entrei e dei a bola para ele. Silveira. Silveira, até hoje a chuteira do Silveira tá passando na cara. A pior coisa que tem é tomar um drible numa decisão. Né? Todo mundo lembra o nome desse zagueiro. Mas aí o do Grêmio contra o Flamengo era Luiz Antônio, zagueiro. Tomou aquela meia-lua do João Antônio. Viu? Agora ele fez essa trairagem aí. Jeromel e Kahneman estão eternizados. Por causa do 5-0? Sim, tu acha que alguém vai esquecer? Uma baita zaga, considerada a melhor da América, tomou 5. Tu acha que alguém vai esquecer? O Alisson tomou 5. O maior goleiro do mundo tomou 5 do Grêmio. Faz parte da vida. Mas a gente lembra que é o Alisson. Fazer o quê? Mas ali foi um acidente, né? O Grêmio não foi um acidente contra o Flamengo. O que quer dizer? Essa trairagem que tu me perguntou, os dois são bons. Não, tu já escolheu o Carpegiani. Não. Tu agora começou a pipocar. Eu falei que o Carpegiani é melhor. Ele já recebeu um WhatsApp aqui do Falcão. Não. Falcão, todo mundo sabe. Falcão é um excelente jogador. Ou para uma boa parte, ou para a maioria, foi o maior jogador da história do Inter. Mas aí quando dizem, e simplificadamente, que ele foi o melhor jogador da história, alguns dizem que o Carpegiani era melhor que ele. Aí eles me enlouquecem. Tecnicamente. Não são os mesmos. E característica diferente. Olha, eu já vi muita gente dizendo que o Carpegiani jogava mais que o Falcão. Eu era um gurizinho. Com a bola nos pés. Tu não precisa ir longe. Além do Jair, quem eu já ouvi dizer isso foi apenas Rui Carlos Ossam, o maior de todos. Esse que não teve comparação nunca, né, como comentarista. Mas quem foi que disse? Mas eu não concordo. Muitos disseram já. Quem foi que... Vários. Eu queria dar mais um famoso aí, me fugiu agora. O Carpegiani, ele ficou menos tempo que o Falcão jogando, né? Porque em 76 ele foi embora pro Flamengo. Né? 76? 76. Primeiro 76. semestre. E aí, porque aqui já diziam que ele estava bichado e começou aquela conversa. Tinha um joelho meio ruim. Mas ele foi campeão lá do brasileiro pro Flamengo em 81. 81 com o Flamengo, como jogador e depois como técnico. Que eu gostaria muito, mas muito, de ser técnico do Inter. Tem todo para ser um baita treinador. Tem algum problema? Além da experiência dele. Mas tem que ser logo, porque ele já vai fazer 71. Não importa, cara. O cara tem. Não esquece nunca. Não, mas eu estou dizendo que o cara daqui a pouco. Nada. Entendeu? Eu já vou fazer daqui a pouco 60. Ele foi uma Copa do Mundo, não classificou para lá, roubaram dele. Copa do Mundo foi, né? Foi com o Paraguai. Paraguai foi. Qual foi o último trabalho que ele fez aqui no Brasil? Agora eu não sei. Flamengo? Mas faz o quê? Faz uns 2 anos? Não, saiu corrido. No início do ano passado. Sai no meio do estadual. Ele não tem o Paulo ido bem. tem toda
conhece a área, conhece tudo aqui. Ia dar um baita treinador. O Paulo gostava muito do 3-5-2, né? Eu quero só fazer uma observação. Eu, claro, respeito a opinião do Jair, ainda citei a do Rui, mas eu vi os dois jogarem o tempo inteiro. Acho que o Paulo Yuri me César... disse hoje que o Carpegiani driblava ele de costa. O Carpegiani é um monstro. Ele não sabia para onde que ele saía. Mas o Falcão... Isso que foi exatamente isso que ele disse. Eu sabia para que lado ia e eu tocava ele na... O Falcão... E era um toque chutava. rápido. O Falcão foi brilhante nas 3 posições do meio. O Falcão foi um fantástico primeiro volante. E terminou a carreira frustrado, porque ele gostaria de ser líbero. Sabe? O Falcão jogou depois que o Carpegiani saiu. O Falcão jogou na do Carpegiani. E depois... Entrou Batista, entrou Caçapava. E depois ele ainda jogou na do Jair. Agora, o Jair foi azarado na carreira. Por quê? Olha, tomara que outros jogadores fossem tão azarados. Ele fez gol até no Na Manga. época do Jair, tinha 10 craques do time, 8 craques. Bom. Agora é uma barbada dizer quem é o melhor e todo mundo se eterniza. Mas e todo tem mundo que ser vem. específico para a seleção, né? Porque eles davam muito valor pro pessoal de lá de... Mas você chegou aí para a seleção. Eu fui, mas entrei numa fria, né, cara? Foi naquela Copa, né? Como é? Copa Roca? Não. Essa Copa que tem a... América? Copa América. Eu estava fazendo o gol do meio de campo. Quem era o treinador? Era o falecido Coutinho. Eles não têm. E aí fui o Éder, o Tarciso, o Falcão. Tinha mais outro gaúcho. E, logicamente, vinha jogando uma seleção há anos. E naquela noite o Coutinho convocava domingo, nós chegávamos segunda-feira, terça-feira viajava para o Paraguai e quarta jogava. Não tinha treinamento. Como? Os caras 3 meses treinando junto, se preparando para essa Copa. E aí, poxa, eu falei, putz, nós vamos levar a bola, né? Não saiu o time titular. Aí eu falei, Tarciso... Não era o Benítez, o goleiro deles? Nós vamos sair jogando. Aí eu Tarciso, não. Saiu eu, Tarciso, o Ed, saiu todo mundo. E ele botou o Sócrates de centroavante. E o centroavante jogou toda a noite atrás de mim. Eu falei, vem cá, tu tá de 9, cara. Eu não vou entrar lá. Putz! E aí nós perdemos essa partida 2-1, porque o titular era o Palhinha, né? E infelizmente eu escutei, estava indo pro Palhinha, nessa fria eu não vou entrar não, Coutinho. Bota qualquer um que eu não vou entrar. E não entrou, cara. Mas eu dei louco para jogar, né? Eu louco para jogar, mas não tem, como se diz, não tem a varinha mágica, não tem o conjunto, é difícil. Não, mas eu falo até em termos de Inter. De Inter. Porque o Jair hoje sobraria em qualquer time brasileiro, né? Eu vou mais. Sobraria, que eu digo, muito melhor que os outros. Eu ia para fora, cara. Eu ia ficar rico, como se diz. Sim, claro. Eu ia ficar rico. Tô dizendo... Não tem um jogador mais que chuta, Mas cara. eu acho que o que o Rec quis dizer é que na época tinha Falcão, Carpegiani, Figueiredo, sabe? Tinha uma... Mas na minha mesmo, o Falcão jogava mais atrás. Ele diz como ali na estrela. frente. Bom. Como estrelas do time. O Figueiredo era zagueiro. É lógico, eu fazia 3 gols e a minha nota na Zé era 2. O time ganhava 3-0, fazia 3 gols. Nota do Jair, 2. Eu tô te falando isso porque eu li agora. Falei, mas não pode ser o cara fazer 3 gols numa partida e os caras 10, 9 e eu 2. Não tem argumento, é impossível. Não tem? Então era uma coisa difícil. Contraditória. Lógico, não pode. O cara era muito gremista. Não. Tinha uma coisa errada ali. Pessoal, tinha uma coisa pessoal. Tinha uma coisa errada. Os caras tinham ciúmes de ti. Não. Tu andava com aquelas calças pega-pinto. Não, mas assim, ó, cara, não tem nada a ver. O cara, cabeleira. É como o Mário fazia, olha, não vai ter treino segunda-feira, os caras gritam, quem quer vai, quem não quer não vai, é livre. E no Internacional, infelizmente, nós tínhamos um grupo muito bom dentro de campo. Né? Porque nós viemos das categorias de base, né?
Iam fazendo o rolo. Porque tinha o Braulio, tinha o falecido Sérgio Galocha, e tinha vários ali no meio, e a gente passou por cima. Tovar Carbone. O Tovar era meia, o Tovar foi jogar de volante. Tovar Carbone. Dorinho. Esse pessoal foi tudo. Cláudio Almir teve que ir pro Botafogo. Sadi. Dorinho foi pro Botafogo também. Dorinho também. Então foi uma virada assim. Não, o Sadi não, era o Jorge Andrade depois. Jorge Andrade. Sadi e Jorge Sim, Andrade. Sadi e Jorge Andrade. E aí foi uma virada enorme dentro do Esporte Clube Internacional, que esse grupo, esse time começou em 73, 74, né? Claudião. E aí a gente foi passando o rolo. É que o Internacional... E o Minelli, eu falei aquela hora, eu me lembrei do Minelli, cara. Isso que estão fazendo lá na Europa, o Minelli fez com a gente. Que é a pegada. Tu joga no erro do outro time. Mas o Internacional fez, na década de 70, o que tanto se fala para o Grêmio, para o Internacional. Volante que sabe jogar. Não, além disso, tu pegar a base, ser da base. E quando contratar, bom, aí tu contrata o Manga, aí tu contrata o Figueiredo. Bem específico, né? Aí tu contrata... O que faz com o Damião, por exemplo? O semi-pronto. Com quem? Damião, o Luan. Eles já chegaram semi-prontos aqui. Sim, mas isso é jogador de base hoje. Hoje os clubes grandes, a base deles é o Brasil inteiro. Até o aspirante. A base, que hoje a base ficou um pouquinho mais maior. A base não é mais aquele menino 17, que entrou 18. Com 8, 9 anos no Grêmio, no Internacional e foi subindo. Agora... O professor está criticando é trazer o Natanael, por exemplo. Não precisa nem... eu nem vou tão longe. A minha crítica é trazer o Luciano, é trazer o Parede, para pegar um de cada time. Sabe? Outro traz o Tardelli, que não deu certo, mas não importa. Foi uma tacada de tu fazer uma grande contratação. Não amontoar jogadores. Quando tu contrata, tu tem que contratar um cara que não tem parecido. Ou então, pega alguém da base, vai testando. Mas não é possível que na base do Grêmio ou do Internacional não tem alguém parecido com o Parede, com o Luciano. Estão usando dois como referência. Mas, professor, não está tendo isso que o senhor está falando nas categorias de base. Se olhar nas categorias de base do Inter, não tem esse jogador que tu está falando. Tem. Desculpe, Jair. Pouco. O Internacional acabou de ser campeão brasileiro de aspirantes. Eu digo... diferenciado. Não, mas eu não me refiro ao diferenciado. Olha que o Jair tem razão. Não, mas para um pouquinho. É que o professor quer... Eu ouço lá de vez que a safra é ruim. Já tinha sido campeão. É que o professor não quer contratar uma nota 5. Mas por favor. Não, mas foi atrasado. Mas o passado foi para a final. Mas o fator de ser campeão não quer dizer que tem um jogador diferenciado. Mas não é diferenciado, mas eu não me refiro... Quer dizer que entre meia boca e fica meia boca daqui. Eu não me refiro ao diferenciado, Jair. Eu me refiro ao médiozinho por médiozinho, claro. Eu vou dar um exemplo. Tem alguns jogadores medianos, por exemplo, vou citar agora que está em má fase, está sendo criticado o Michel. Michel veio do Atlético Goianiense, veio por um preço baixo. 1 milhão. Não, mas cuidado, o Michel, quando veio, ele tinha sido o melhor jogador da Série B. Melhor volante. Melhor volante da Série B. O professor Luciano, quando veio, ele era artilheiro e ainda é do Fluminense. Ele ganhou o troféu de artilheiro da Copa do Brasil. Tem 4 vezes mais gols do que o André. Mas não é esse o critério. O que eu quero dizer é que o errado no critério, professor, é tu trazer para o meio o Galdesani, o Richelli, o Lindoso. Essa sobreposição. O Lindoso está salvando todas as pátrias. Mas é uma crítica. É uma crítica construtiva. Eu não quero meter pau em ninguém. Mas é construtiva. Mas o REC gosta que metam pau. Por que nas categorias de base não fazem mais como era antigamente? Por que não se tira mais um Jair, um Falcão, um Batista, um Carpegiani, um Escurinho? Tiram.
Mas aonde? Bom, o Grêmio acabou de tirar um titular. O Grêmio, mas titular. e o Inter? O Inter, se tu recuar um pouquinho... Não escala, Jair. O Neto esse aí. Quantas vezes tu viu jogar bem? Para aí. Porque eu me Vai lembro contratar assim, o Parede ou deixa o Neto? Porque eu me lembro o seguinte... Quem é o centroavante do Palmeiras? Quem é o centroavante do Palmeiras? Davis? Não. Borja. Não, quem joga é o Davidson, Bruno. Nenhum dos daqui. dois. Não. É o Luiz Adriano, que está machucado. O titular é o Luiz Adriano, que jogou na Inter de Milão, que jogou no O Shakhtar. que é da década passada. Mas eu tô dizendo assim, era quando o Internacional estava ganhando. Era muito... Saiu o Neymar, saiu o Pato, saiu o Luiz Adriano. Jair, Falcão, Carpegiani não sai da base. Hã? Mas isso aí é extra classe. Não sabe por quê? Porque eles são essa classe, tá certo? Não, mas Não, o problema é que não sai, com 17 eles estão na Europa. Eles saem da base do Barcelona. Até pode sair. Mas por que não está saindo? É isso que é a minha pergunta. Porque o Internacional está passando por um período bem ruim e quando o time está ganhando, é muito mais fácil de subir. É muito mais fácil o jogador do Grêmio oscilar. O PP já jogou mal 30 jogos Mas, no professor, Grêmio. eu sei disso aí. Mas eu estou dizendo pegar, por exemplo, agora o treinador do Inter, vai lá nas categorias de base, o volante, o meia, não está bem, e pega lá e coloca ele ali para jogar. Ah, mas não, é um garoto, não está preparado. Mas as categorias de base começam dos 10 aos 20 anos para te aprender os fundamentos. Quando tu chega aos 20 anos, tu tem que saber tudo, certo? Agora é 16. Deveria. Agora é 16, tá? Tem 16, mas não sabe nada. Jogam, mas não tem os fundamentos. Porque as categorias de base que precisa. Por isso que diz, categoria de base. Quando chega no profissional com 20 anos, você é obrigado a estar preparado. O treinador não precisa ir lá ensinar o cara a chutar, cruzar a cabeça. Mas hoje tem precisado, né? Pois é isso. Por que não faz esse trabalho? Agora, eu quero concordar com o professor um pouco e com o Jair outro pouco. O Internacional observa mal as categorias de base. Porque tem jogadores que vão embora, nem são experimentados. O Alan do Fluminense, o Internacional deu para o Liverpool. O lateral esquerdo, Rogério, eu bati boca com o Pellegrini no ar quando ele me disse que 2 milhões era dinheiro. Eu disse, ô Pellegrini, tu não sabe, mas ele não foi o melhor lateral esquerdo do Mundial Sub-18. 2 milhões para quem? Para o Inter. 2 milhões de euros. Aí, ele foi o melhor jogador da competição. Ele não foi o melhor lateral esquerdo. E agora foi vendido por um caminhão de dinheiro. Tá, mas esse ainda rendeu alguma coisa. Para quem? O quê? Para o Inter. Ah, bom. Bom, agora eu entendi. Que houve agora eu entendi. Houve o professor foi para o Ministério Público. Mas aí. Escuta, aconteceu. O Internacional. Aí é o vender por vender. Mas envolvendo a venda aí vender é bom. Aí nesse caso vender é bom. Foi saqueado, gente. Foi saqueado. Quando um clube é saqueado, não é que eles desviaram meia dúzia de pila. Quando um clube é saqueado, tem crise e é difícil recuperar. Mas difícil. Tem outros que nem teve nada disso. Foram assim, mais no mole ainda. De repente nem é no mole, agora já... Ícaro. O Grêmio mandou o Tafarel embora 2 vezes. E ele foi para o Internacional e acabou sendo... Mas aí é no princípio, mas não agora e sempre é bem. O Ícaro já tinha sido experimentado no Inter, já tinha jogado até o último estágio das categorias de base e está ali no Bragantino agora. O Inter não ganhou nada. E tem mais. O Juan Alano não pode ser pior que o Parede. Mas quem é o goleiro titular do Vasco? É o Fernando Miguel, que é das categorias de base do Grêmio. Pois assim, erro de observação. Mas não é essa bola toda que você fez. É isso que eu ia falar. Então faz o exemplo do Cássio. Então usa o exemplo do Cássio. Cássio, seleção brasileira. Nós vendemos o Cássio, né? Pegou 1 milhão para o PSV. Tá, ok, mas então... Eu tenho batido... Vai ser para usar de goleiro, usa o Cássio de exemplo. O outro foi por 2, é uma vergonha. Eu tenho batido na tecla que a FIFA é que manda no futebol, certo? Ela está influindo na preparação dos jogadores, principalmente aqui do Brasil. Por quê? Eles tiraram as preliminares, onde o jogador tem o contato com a torcida. Primeiro tempo está vazio, segundo tempo está lotado,
o jogador acostuma com aquilo. O que acontece com muito garoto que entra lá? Joga num campo vazio, daqui a pouquinho passa para o profissional com 40, 60 mil. O cara não vai andar. Lógico. Já voltamos. Diga, Jair. Eu gostaria de 1 minuto, com certeza, mandar um abraço pro meu amigo, o Mohamed, lá do Chuí. Está abrindo outro supermercado, Marco Chuí. Está convidando todos. Quando tu vai à punta, né? Não. Eu vou comprar muamba e livramento. Não é comprar. Tu vai em punta passar. Não, vai em punta, sou chinelo, eu não vou pra punta. Na passada ali, é obrigação parar ali no Marco Chuí. Tanto os uruguaios estão ligados hoje. Claro. Estão todos assistindo lá. Mandar um abraço para os carboneiros lá. E a minha amiga, a irmã do Mohamed, como é que é? Shopping Natural. Que é perfume que tu gosta. Aí sim, aí já. Então. Começamos a nos entender. Muamba é comigo. A minha amiga Leila. O esquisinho, eles não vendem lá? Tudo. Aí já me interessa também. Já. E, inclusive, por que eu estou falando isso? Porque o pessoal vai ter um baita restaurante, cara. Vai ser espetacular. Tá convidado. Eu vou começar a frequentar lá agora. Você tem que ir pra punta pra passar lá, né? Teu amigo? Com certeza. Tá autorizado. Aqui, ó, Rec. Já sabe? É uma coisa Marco Chuí. Mohamed, seu amigo aqui do nosso príncipe aqui. Lucas, mas sou gremista, tá? Lucas, então assim, ó. A caminho de punta, a gente passa no Chuí, assina e bota na conta do Exatamente. Jair. Já vamos bem pra punta, né? Já vamos bem pra punta. O que tu acha, Menor? A gente pode passar o carnaval em punta, virar dono? O que tu acha? Vai sempre tudo. Mas tá com muito. Doutor Bolsonaro tá com muito. Por que não Inclusive, aproveita? passa lá, cara, fala que e o Marco Chuí vai Por que te não atender. aproveita para o Jair contar da onde veio essa história de príncipe? Ah, sim. Também não é nova, mas o público se renova toda hora. Mas exatamente. cara. Acho que foi 78, 77, 76. Não, 5 eram fatos, 6 eram da Rio. 6. 76. Em pleno Olímpico, Grenal. Um empate, eu acho que parece que o Grêmio era campeão. E eu consegui fazer 1-2. Nós saímos na intermediária. Eu e o Dario. O Dadá não sabia chutar. Sim. Sabia? Dois toques, bobinho, e não entrava. A bola mordia a canela dele. E eu consegui fazer 1-2 com o Dadá. Dei, pá. E ele foi lá e fez o gol. Acabou o jogo, campeão, tudo legal. Fica aqui, Jair. Ele dando entrevista, porque o rei Dadá fez o gol. Aí ele olhou para mim e falou, não. Para mim ter feito o gol, a família real tinha um príncipe. O príncipe já me deu esse gol. E aí ficou essa brincadeira, que o Dario é muito inteligente, cara. Um cara sensacional, muito inteligente. E essa brincadeira ficou, cara. Príncipe, eu gostei. Né? Quem é que não vai gostar? Lógico, príncipe. E aí os caras falam Jair, não sabe. Agora, príncipe já todo. E ainda o Jair, quando ele falava meio carioca, né, professor? Os caras diziam príncipe. Não é essa pegava no teu pé na época. Eu nasci aqui e fui pro Rio, porque o meu pai jogou no Vasco. Mas você voltou chiando. Por isso os caras tinham ciúmes de ti. E por que os caras vão agora 2 meses e voltam chiando? Eles vão passar o final de semana e vão chiando. Eles acham que é verdade. O Kixi, esse técnico do Inter, tem um amigo meu, inclusive. Tem um amigo meu, inclusive. Eu me criei, eu fui com dias pra lá, cara. Eu me criei, eu vivi, né, na Ilha do Governador. Então tá certo. Tu é cariúcho. O Lucas passa o final de semana, volta chiando. Já volta chiando, já. Clóvis, Altair. Todos iam lá em casa. Quem jogava mais, tu ou teu pai? O pai era muito classudo. Era muito classudo ele. Volante. Ele não era meia. Não vai falar mal do pai. Não, era excelente volante. Já puxou o pai pra trás. O pai é volante, eu sou meia. O meia, é como eu digo para todos, o meia ele tem que saber lançar, ele tem que saber cruzar, cabecear, chutar, fazer gols. Mas agora tem meia não, como é que vai cabecear? E carta na manga, cara. A carta na manga é a surpresa. Ele vai cruzar, ele vai chutar, ele vai fazer o quê?
O seu pai jogava aqui ou jogava pro Rio? Não, o pai jogou no Vasco, jogou no Santa Fé, no Júnior. O Vasco era... Excelente. O esquadrão da Vitória, o expresso da Vitória. Só um porém, ele jogou na época que todo mundo era bom, né? Aí eu acho que de repente ele me ganha nessa aí. Que ano ele jogou no... Ele foi 53, eu nasci em 53. 53 já... Ele era para ir pro... Já o Vasco tá diminuindo. Ele era para ir pro Real Madrid? Real Madrid. Sabe por que ele não foi pro Real Madrid? Porque o Vasco chegou com uma bolsa de... Ele me contando. E ficava muito longe. Olha a cabeça do cara. Ficava muito longe, tinha que viajar, não sei o que, ia ficar muito longe da família. Aí ele foi pro Vasco. Os caras que foram do Vasco, Walter, Vavá, foram para a Europa. O Walter, falecido Walter. Vavá que depois volta para jogar no Palmeiras. Isso, ele foi para o Barcelona, eu acho, né? Vavá, exatamente. Evaristo. Então os caras foram... Cara, como é que era na época esse scout, que era ver os jogadores aqui da América do Sul para levarem para lá? Scout. Eles viam nas excursões. Exatamente, mandavam os caras para cá, os caras ficavam uma temporada. Não. É que antigamente os times daqui faziam excursões dois meses, jogando um monte de jogos, inclusive para ver se eles compravam alguém. Agora, ele marcou o Di Stefano, pai. O Jair falando daquela excursão do Internacional pela Europa, exato, que os caras iam contratando no meio do caminho. Eles estavam com um ônibus, exato, iam passando na beira da estrada e diziam, ó, tem um time aí que quer pegar vocês aí na Alemanha. Disse, tá, marca aí. Era $100 por partida, cara. Ele jogava 3 partidas num dia. Entendeu? Os caras viajavam um pouquinho, ó, tem um time aí no meio da estrada. Sabe que o livro do seu Verardi, falecido Verardi, ele conta várias histórias. É um livro muito, muito bom, muito gostoso de se ler, porque ele é por tirinhas, assim. Então, até quem não tem o hábito da leitura aí, que é gremista, pode comprar o livro. O livro é muito bem escrito e conta várias historinhas. E conta das excursões do Grêmio. Claro que é mais anos 80, né? Mas é muito bacana de saber essa realidade que não existe mais, né? Ele conta a rasteira que o Samuel Ratinoff deu no Grêmio em 84? Que é um empresário? É. Um agente que levou para não sei aonde, conta. Ele conta que trouxe uma fita errada do Independiente, em 84. Aí passaram na concentração, já me deram entrevista e confirmaram. De Leon, China, Baidec, o Baidec há poucos dias, inclusive. O Samuel Ratinoff foi lá e disse, olha, esse Independiente é assim, ó, trouxe aqui, joga dessa maneira e tal. Na concentração diz que riam, disse, amanhã eles vão passar o rodo. O Grêmio não viu a cor da bola. Era o Independiente B que tinha feito um amistoso. Não foi, tem uma história que ele teve um empresário. O Grêmio perdeu só de 1-0. 1-0 aqui e 0-0 lá. Que daí o Grêmio tinha aprendido. O Grêmio jogou fechado, mas não conseguiu fazer gol. Mas aqui, quando ele perdeu de 1-0. O Grêmio tinha um bom time, né? Era o time de 83. O goleiro tinha mudado, que era o João Marcos. Mas antigamente os caras faziam excursão de 45 dias. Não tinha. Era isso aí. 45 dias. O falecido Jorge Gutmann fez excursão, meu amigão era. Teve um repórter nosso que fez até funcionava o calendário aqui, cara? Não tinha, aí é que não tinha esse... O campeonato brasileiro. Regional. Era o regional. Diga, professor. Ontem nós tivemos no Beira-Rio uma aula. Uma aula de como não se apita um jogo de futebol. Eu comentava antes que tu chegasse, comentava com o Maurício, que há muito tempo eu não via um árbitro ter uma atuação tão desastrosa. E olha que nos lances de VAR, o VAR salvou. Na verdade, não é nesses lances. É que eu, como já trabalhei nisso, como conheço um pouco mais de arbitragem, eu sei que o árbitro não é bom ou ruim porque ele se engana num lance em que o Jair bateu com a mão. Então o REC acha que foi intencional, eu acho que não foi. Sabe? Não é esse tipo de lance. É o árbitro... É o controle do jogo, ele não tinha nenhum controle do jogo. Ele permitiu todo tipo de grosserias entre jogadores, de desrespeito. Ele foi desrespeitado várias vezes. Sabe quando tu sente que o árbitro não tem o controle? Ele torce pelo final do jogo. Exatamente. Ele não foi mal. Ele foi torceu muito mal. Ou ele estava torcendo
pro empate. Não, ele realmente... O problema dele é de postura. Ele não sabia apitar. Ele conseguiu 5. Mas ele é juiz antigo? Antigo. Juiz goiano. Mas então... Ele surgiu antes do Wilton Pereira Sampaio. E o outro que estava no VAR, o Elmo, aquele, também era melhor que ele. Mas ele não era ruim, ele foi piorando. Olha, esse ano apitou só 4 jogos do campeonato. Bom, isso já dá a resposta. Nós estamos na 29ª rodada e ele está apitando seu 4º jogo. Ontem ele mostrou por quê. Mas o VAR não está muito exigente. O ombro, a unha... Pô, os caras estão apelando, cara. Tu tá na mesma linha, aí eles vão naquela que... Ah, mas a pontinha do ombro dele tava mais... mas aí não é o VAR. Mas aí não é o VAR. Mas é os caras que estão em cima. Não, aí é a regra. Não é. Mas o ombro, não assim, um pedacinho... Mas tu te lembra, alguns anos atrás, que houve uma instrução da FIFA dizendo na mesma linha não é impedimento? Isso. Lembra? Sim. E na dúvida pro atacante. Isso é uma recomendação. No momento em que houver uma recomendação da FIFA ou da CBF, sei lá, mas está estragando, entende? Né? Que diga, não, tem que ser meio corpo, não pode ser o ombro. Mas hoje, pela regra vigente hoje, o recurso eletrônico te dá isso. O problema... É que hoje não tem mais essa dúvida para ser pró-atacante, né? Hoje se tem um sistema preciso. Chuteira tava na... Agora, o que não pode é um incompetente como o de ontem ficar 6, 7 minutos parado, esperando e depois não repor o tempo. Eu volto a dizer, ninguém consegue me dar um argumento consistente para o fato de que o futebol é pedido, recomendado, indicado que tem que ter 30 minutos cada tempo de bola rolando. Por que não usar o relógio para isso? Por que não Quem usar sabe seja o próximo avanço. Bom, olha aqui, a Internacional chegou à 4ª partida seguida sem vitória no estádio Beira-Rio. Zé Ricardo deve manter a base da equipe que empatou com o Atlético. Suspenso, Heitor fica fora. Alguns acham que ele pediu aquele cartão. Bruno deve entrar no time. Zeca deve seguir na lateral esquerda. Tendência pela manutenção de Patrick e D'Alessandro no meio. Dúvida seria entre Parede, Wellington Silva e Nico Lopes. Lomba, Bruno, Moledo, Cuesta, Zeca, Lindoso, Edenilson, Patrick, D'Alessandro, Parede, ou Wellington Silva, ou Nico Lopes e Paulo Guerreiro. Grêmio terá os retornos de Jeromel, Kahneman, Maicon, Matheus Henrique e Alisson ao time titular. Galhardo também está novamente à disposição, mas Léo Moura deve seguir na lateral. Paulo Vitor, Léo Moura, Jeromel, Kahneman, Cortez, Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Tardelli, Everton, com Luciano na frente. Lesão muscular confirmada. Tassiano será desfalque por 3 semanas. Jean-Pierre segue fora e o Felipe Vizeu voltou a treinar com bola, mas deve levar ainda pelo menos 10 dias para ficar à disposição. Grenal clássico 4-2-2, domingo 6 da noite ou 6 da tarde, como queiram, 18 horas. Expectativa de 40 mil torcedores. O vencedor, em caso de tropeço do São Paulo, ingressa no G4 do Brasileirão. E o árbitro, esse é muito bom. Flávio Rodrigues de Souza, é um jovem, já apitou aquele 3-0 do Internacional contra o Cruzeiro, mas não é por isso. Ele apitou, os jogos que eu vi ele apitar, ele apitou bem. Não chamou a atenção pelo lado... Pode ser, é um árbitro ainda desconhecido. O Maurício disse que é o primeiro Grenal que ele vai apitar. Sim, o primeiro Grenal dele, ele é da dupla, acho que ele apitou Inter e Cruzeiro, que nós estávamos falando na Copa do Brasil, né? O 3-0 no Beira-Rio. Tô devendo um comercial ainda, né? Tô devendo um comercial. Você não falou, Bolsa, quem é o favorito para o Clássico Grenal? É que eu não sei, a gente vai jogar na arena, né? Uma pressão. As perguntas especiais que o REC faz, ainda mais no final do programa. Não, mas eu acho que... Não, tu vai pipocar? Não, eu acho que o Grêmio tem um leve favoritismo até para jogar em casa. E... O Jair não concorda. E também porque o Inter está nessa questão ainda de transição de equipe, não tem uma equipe que a gente sabe 100% qual é que vai entrar em campo, e inclusive formação tática também. Pode ser que isso atrapalhe um pouco, e o Grêmio se ressurgiu, né? O Grêmio veio dessa derrota impactante que a gente teve do Flamengo. Esses 2 últimos jogos mostrou que parece que
como o Jair começou aqui no programa citando, o Grêmio deu um passo à frente, tá recuperando, tá respirando de novo. Eu acho que chega um pouquinho à frente. Sendo Grenal, mas Grenal é Grenal. A gente sabe que vai ser um jogo ruim, que vai ser aquela loucura. E sinceramente, o que eu acho? Eu acho que vai dar um empate. Tá com toda a cara de empate esse Grenal. O Grenal tem cara de empate. Exatamente, mas esse aí tá... Porque o empate é bom para os dois. Mandar um abraço pro Romeldinho, que está nos assistindo, mais um da família Bolzan, e o João Patrício Herro. Aproveitando rapidinho, assim, eu tenho que falar. Fale. A enquete, não sei, lá no Inter, disseram que eu sou o 9º goleador da história do Inter. E botaram... Por isso que tu é exibido assim. Não, cara, eu sou obrigado. Eu tô tirando coisa debaixo do tapete que tá escondido. E aí um torcedor disse que eu tenho 150 ou 130 por aí, né? E aí tá como 115. Eu tenho quase 150 gols que tá perdido por aí. Tem que avisar. Tem que chamar o VAR. Tem que chamar o VAR. Como é que é o nome do nosso amigo? É Vitelo, pode ser, não? Ele ou o Bruno Soares? O historiador aí que nós trouxemos aqui. Não, do Colorado. Vinholes. Ô, Vinholes. Vê quantos gols tem o Jair aí. Pois é. Vamos ajeitar essa estatística. Como é que corrigir. tu sentisse fazendo um gol no Manga, que tinha sido... Essa é a história muito que o Manga me pegou no colo, né? Realmente ele jogava contra o meu pai, ia lá em casa e me pegou no colo. Mas depois vocês foram campeões brasileiros. Mas quando ele desceu do aeroporto, ele me chamou. Falei, cá, Jair. Não diz pra eles que eu te peguei no colo, senão eu vou me chamar de velho. É uma boa, né? Não era um marketing muito bom. Não era um marketing. 79. Ele foi jogar no Grêmio? Ele foi jogar no Grêmio. Eu e o Falcão ficamos fazendo a jogada, tirava da barreira, chutava no lado direito do goleiro. Só que o Manga, na época, ficou sabendo. Tirou da barreira, quando eu fui chutar, o Manga deu um passinho pro lado. Quer dizer, tava esperando a bola que eu dei no outro. E aí eu passei, já sabia, velho, marote, eu não sei o que, ele xingou. Grande. Aquele ano o Internacional foi terceiro no Gauchão e campeão invicto do Brasil. Tem isso, cara. Que loucura. Nós ficamos com vergonha e vamos pegar. Isso aí. Terceiro lateral. E aí, mas mudou a comissão técnica, Tim e Enio. Melhor preparador físico que tinha. Até segunda-feira.